Por falar em fácil, Aline, e o momento pandêmico, né? Que pegou todo de surpresa. Que situação. Fala aí como foi aquela experiência. Roger, eu te digo assim, que é difícil falar, né? Eu sempre converso com a equipe, né, com quem a gente trabalhava, de que a vontade que eu tenho de escrever um pouco sobre o que a gente viveu, porque foi algo assim, como sempre dizia Marlúcia, né, uma grande amiga que eu tenho também, construí aí no SUS, um abraço, deve estar nos assistindo. Marlúcia, um abraço para você, viu, Marlúcia? Pessoa maravilhosa. Marlúcia sempre dizia que a gente tinha que trocar os pneus do carro com ele em alta velocidade, não era nem em movimento. Porque, Roger, a gente não tinha tempo de pensar, a gente não tinha tempo de planejar, a gente precisava resolver aquele contexto. E quando a gente via os jornais, né, as reportagens do que estava acontecendo lá na Europa, na Itália, de idosos morrendo, de não ter como acomodar esses doentes. Aí a gente vê a situação de Manaus aqui chegando perto. Então, tudo aquilo era muito desesperador para a gente. E a gente viveu um momento também onde as pessoas, de uma certa forma, se aproveitavam do contexto e a gente teve um processo de superfaturamento de vários preços, né, de itens básicos da saúde. Então, a gente comprava, por exemplo, uma caixa de máscara que a gente comprava antes da pandemia de, sei lá, R$10, essa caixa passou a R$120. E isso era tudo assim, o que fazer? A gente tinha que ter material básico, né, para que os profissionais pudessem enfrentar. Então, assim, foi muito desafiador, né? E eu tive apoio, Roger, de uma equipe do prefeito Orlandinho, que foi, assim, incondicional, né, o apoio que ele nos deu naquele momento, porque tudo era muito incerto. Então, a gente tinha que se respaldar no que a ciência, né, no que os estudos apontavam como caminho. Mesmo sabendo que aquele caminho poderia dar errado, mas a gente apostava no que a saúde, no que a ciência dizia ser o correto. Então, por isso que, muitas vezes, teve aquelas medidas mais restritivas, né, de fechar comércio, de fazer barreira sanitária, né? Até hoje, as pessoas que me encontram elogiam, né, a condução, a forma como a gente conduziu todo aquele processo. Foi difícil, não foi fácil. A gente chegava na secretaria 7h30, 8 horas da manhã e não tinha horas para sair. Não tinha hora para sair. E todo mundo junto, a participação ativa, né, do prefeito Orlandinho, da equipe de governo como um todo, né? Os secretários chegaram juntos também. E, de fato, eu acredito que, embora no momento, né, muitas críticas também surgiram, que era normal, né, e eu te digo que eu deito no travesseiro hoje com a consciência tranquila de que a gente fez o melhor para a população de Cruz das Almas, né? Se a gente for olhar os dados, né, não me recordo aqui exatamente, mas pelo porte da população de Cruz, pelo contexto, né, de BR-101, de movimentação, a gente ter um número, se eu não me engano, 20 e poucos óbitos, né, de março até dezembro. Claro que a gente queria que não perdesse ninguém nesse contexto, mas infelizmente ocorreu e poderia ter sido muito maior, Roger, se a gente não tivesse adotado essas medidas. Então, claro que para muitos depois a crítica, né, foi muito duro, foi muito rigoroso. Isso a gente, né, ouvia muito, mas no contexto. Perderam a eleição por conta disso, porque eles foram rígidos demais, fecharam o comércio, houve um exagero da parte da secretária, do prefeito. E assim, e eu sempre conversava com o prefeito Orlandinho essa situação, né? A gente tem dois caminhos. Tem esse caminho que eu acredito ser o mais adequado, que a gente vai preservar vidas, que a gente vai trabalhar com o coletivo, e tem um caminho que a gente pode seguir, que
pode, né, ter problemas maiores na frente. E ele sempre apoiava, né, o caminho que a Secretaria de Saúde, né, que a gente direcionava. Então, isso foi positivo, né, foi desafiador, Roger. Acho que foi de todas as minhas experiências profissionais, eu te digo, assim, seguramente que foi a mais desafiadora, porque era algo novo, a gente não sabia o que ia enfrentar. A gente teve que adaptar uma unidade Covid em curto período de tempo, com a escassez de tudo que a gente tinha no mercado, e foi uma unidade que atendeu satisfatoriamente a população. A gente teve compor uma equipe de profissionais que eram escassez, ninguém queria. Os serviços que já estavam montados, já estavam montando, né, suas equipes de profissionais adoecendo, então a gente tinha essa dificuldade de selecionar profissionais capacitados para enfrentar esse desafio. Então, foi um processo, se a gente for pensar tudo que foi feito de prevenção, de promoção, de ação educativa, eu te digo que foi uma experiência desafiadora, mas muito positiva, porque a gente pôde contribuir, né, e preservar, poupar muitas vidas.